Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a esta aula extra. Como eu falei com vocês na aula número 37, eu ia apresentar para vocês uma planilha bem básica mesmo, simples, para se fazer o cálculo dos componentes da perfuração. E é isso que eu quero trazer agora para vocês. Então, vamos lá. A planilha está aí, vocês já devem ter ideia aí do Excel, como é que ele funciona. Então, essa é a planilha que nós vamos trabalhar com ela aí. O Excel tem esse cabeçalho aí, mas eu vou ocultá-lo aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então, a planilha é bem simples, ela consiste em dois quadros que são a entrada de dados e a saída de dados, que é essa que eu estou aqui em cima dela aqui, ó. Tá? Então, tem aí a entrada de dados e a saída de dados. Vamos ver primeiro a entrada de dados. Então, o que eu preciso saber? A produção anual. E, para mim saber a produção anual, o que eu faço? Eu venho aqui e insiro o valor da produção que eu quero. Então, nesse exemplo que nós estamos dando, nós vamos trabalhar aí com 1.397.000 toneladas, que é a produção anual. Tá bom. O que mais que eu preciso, Carlão? Então vamos ver, o que mais que eu preciso? O afastamento. Preciso saber o afastamento da minha malha. O que mais, Carlão? Diga lá. Eu preciso saber também o quê? O espaçamento. Então aí eu já tenho a minha malha de perfuração. Tá bom, só com isso aí tá beleza? Não, não tá. Eu tenho que saber a altura do banco e tenho que saber também mais dois itens aqui, que são a densidade do minério e os dias de trabalho por mês. Então com isso aí eu consigo calcular. Com isso aqui você consegue calcular. Lembra na aula 37, quem não lembra, tá? Volte lá e assista, vai ficar aqui em cima aqui o card aqui, ó, tá? Para assistir, quando eu falei da vida útil dos elementos. Então vamos ver a vida útil dos elementos aqui. Qual é o valor que nós vamos tomar como exemplo para esse? Então, os valores são a haste-luva, 1.000 metros, durabilidade, o punho, 900 metros e a coroa, 250 metros. Aí tem o detalhe, aquele detalhe importante que eu falei com vocês. Vocês vão se basear nesses cálculos aí pelo histórico que vocês têm. Tá? Esses números aí são números que servem o quê? Como uma base quando você não tem nada. Não tem número nenhum, então vou partir disso aqui para ter uma ideia. Agora, é fundamental você conhecer o Excel e montando as suas planilhas aí. Um outro detalhe que eu não falei na aula 37, mas que é importantíssimo, é o rendimento da perfuratriz. Então, tá, qual perfuratriz que eu tenho? Eu tenho uma pneumática, eu tenho uma hidráulica. O rendimento dessas máquinas é diferenciado um do outro. Tá? Eu não vou ter o mesmo rendimento de uma pneumática, o mesmo rendimento não é hidráulica, é diferenciado. Um outro detalhe importante, o tipo de coroa, ou seja, o tipo de bit que você utiliza, também influencia no rendimento do equipamento. Então tá bom, vamos ver aqui nesse exemplo nosso quais os valores que nós estamos considerando. Então, para uma coroa convencional, que é aquela coroa em X ou em cruz, uma perfuratriz, está aí, aqui nós estamos considerando também uma perfuratriz pneumática, tem um rendimento de 9 metros por hora. Já com uma coroa de botões, esse rendimento dela passa a 12 metros por hora. Aí outro detalhe importante para você fazer uma análise. Qual que é o tipo de coroa que você usa no seu equipamento? Tá? Será que não é hora de testar uma outra coroa, de testar um outro fornecedor e de ver se ganha rendimento da máquina? Esse é o trabalho técnico. É isso que se espera de um técnico. Ele ter visão, né? E ter
proatividade. Ele ia atrás de melhorias que possam aumentar a produtividade, que possam reduzir custos e que possam alavancar a carreira dele. Agora, eu vou encolher um pouquinho aqui e passar para o lado de cá, para não atrapalhar muito o nosso desenvolvimento aí. Então, vou ficar quietinho aqui no cantinho aqui e nós vamos ver o quê? A saída de dados. Então, com todos esses dados aqui que eu coloquei para vocês, nós podemos pegar aqui, ó, e já temos o quê? Qual que é a primeira saída de dados aí que eu vou querer? Tá, a produção mensal. Eu aqui falei anual. Então, qual que vai ser a minha produção mensal? Ah, nesse caso aqui, vou ter 116.416 toneladas mês. Como é que eu faço isso, cara? Simples. Eu divido o número, tá? Que é o 1.397, o 12. Como está aí. Feita essa divisão, eu tenho a produção mensal. Tá bom. O que mais? Nós temos aí, Carlão, vamos ver. O que mais que eu tenho? Produção diária. Ah, então, eu não pedi aqui ó, na entrada de dados, coloque quantos dias de trabalho você vai realizar. 25 dias. Então, a minha produção diária vai ser o quê? 4.656,7 toneladas. Pô, interessante. Muito interessante isso aí. E o que mais que eu vou ter? Qual outro dado que eu vou ter aqui? Ó? A metragem. Quantos metros eu vou furar por mês? E como é que eu acho isso, Carlão? É muito simples. Eu vou pegar a malha, aliás, eu vou pegar a produção mensal e dividir pela malha. Eu vou ter quantos metros eu vou perfurar em um mês. Então está aqui 7.761 metros. Muito interessante isso. O que mais? Tem mais coisa aí para mostrar? Tem, está aqui. Qual que é a metragem diária? Eu não tenho aqui, ó. O número de dias trabalhados, eu pego a metragem mensal, divido pelo número de dias e eu vou ter aqui 310 metros por dia. Agora vem um detalhe interessante. Tá? Quando eu falo com vocês, quando você deixa de ser aquele motorista de Toyota, ficar correndo para cima e para baixo, senta na frente do computador e começa a trabalhar com números, os números reais da sua produção, você vai ver aonde você pode melhorar, onde não pode e o que está sendo seu gargalo. Então vamos dar uma olhada aqui agora. Ó. Eu vou ampliar isso tudo aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Ó. Então, olha aqui. Eu não pedi aqui o rendimento da perfuratriz, tá? Com coroa convencional e coroa de botões. Então, veja, com coroa convencional, eu vou ter que trabalhar 34,5 horas. Pô, ao dia só tem 24. Vou precisar de 2 máquinas para fazer essa produção, sendo que uma vai ficar meio ociosa. Então, já viram que aí você precisa de 2 máquinas. Ah, mas se eu usar coroa de botão, 25,9 horas. Também não dá. O dia só tem 24. Então não adianta aí você ter 3 turnos de perfuração, porque eles não vão conseguir fazer 25,9 horas. Vai precisar de 2 máquinas e uma para furar um pouquinho só e ficar parada. Aí entra trabalho técnico. Ó, se eu melhorar o rendimento da perfuratriz, tá? Então vamos trabalhar aqui nesse número aqui, ó. Se eu passar para a coroa de botões e colocar aqui, ao invés de 12,5 metros hora, opa, já caiu para 24. E se eu conseguir fazer que essa perfuratriz chegue a 13 metros por hora? Eu não preciso de 2 perfuratrizes. Então, estão entendendo, meus amigos, o que é trabalho técnico? Tá? Então, ser técnico é aquela pessoa que tem visão e sabe trabalhar com os números e com uma planilha assim, ó, ele resolve rapidamente aonde eu tenho que focar
o que eu tenho que melhorar para. Vamos, se cair a produtividade lá, vamos que caia para 2,8 metros hora, eu praticamente consigo fazer com uma máquina. Então, você vê, eu estou economizando uma máquina, e é caro, material de extensão e tudo mais, tá? Apenas trabalhando o quê? Otimizando o rendimento da perfuratriz. Muitas vezes essa otimização desse rendimento também passa pelo quê? Treinamento do operador. Se você treinar o seu operador e capacitá-lo para executar uma boa operação, tá? E tem uns outros detalhes que nós vamos ver na aula seguinte aí, que é bastante interessante, vocês vão ver que consegue esses números. Tá? É uma coisa que eu trabalhava muito no meu tempo, era justamente ver isso aí, otimizar. Então, eu estava sempre junto com o operador lá, eu sei operar, aprendi a operar todos os equipamentos, e eu estava junto com ele para ver onde é que nós podemos ganhar aqui, onde é que está o erro. Às vezes a falha está o quê? Na praça de perfuração. Se a praça estiver muito ruim, ele vai perder tempo, porque aqui esse rendimento que nós estamos falando aqui já está incluído aí o tempo de manobra, o tempo de posicionamento, tudo isso. Então, se a praça for ruim, for difícil para a máquina se deslocar e posicionar, você está perdendo tempo. Tá? Esse rendimento você tem que contar as horas efetivamente perfurando e as horas mudando de local. Então, vamos continuar. Vamos aqui para H mais C por 2C. Lembra disso que eu falei na aula 37? Quem assistiu até o final aí sabe muito bem o que eu estou falando. Isso aqui nada mais é do que aquele nosso amigo, tá? Que eu vou precisar dele para calcular, que é o K. E, usando essa fórmula H mais C, dividido por 2C, que é H, a altura do furo, não está aqui, a altura do banco, 15 metros, então eu vou perfurar 15 metros aí, mais o C, que é o comprimento da haste, dividido por 2 vezes o C. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui, ó, 3. Número puro, assim, seco. Número 3. Ok? Então, o K nada mais é do que o 3. E com isso eu vou saber o quê? Quanto de componente da perfuração eu vou gastar. Eu vou precisar comprar o que em termos de haste, luva, punho e bit. Vamos ver aqui, ó. Quantidade de haste por mês. Tá. Como é que eu calculo isso? Aqui a forma, aqui, ó. K7. O que é o K7? Está aqui, ó. Metragem mensal. Vezes o K14 aqui, que é o nosso querido K. Coincidentemente, ficou na coluna K aqui, ó. Então, essa metragem mensal multiplicada por 3 e dividida por 6, no caso aqui, que é 2 vezes o comprimento, vai me dar um número de 23,3 hastes que eu vou gastar por mês. Como eu falei com vocês na aula passada, eu não vou comprar um pedaço de haste, então eu vou comprar o quê? 24 hastes e o mesmo número, o cálculo é o mesmo, e também para a luva, 24 hastes, 24 luvas. Tá? E quantos punhos, Carlão? Eu não tenho aqui que o punho, eu consigo utilizar ele para perfurar 900 metros. Então é outra coisa simples. O punho eu vou ter a metragem mensal dividido pela vida útil dele. Eu vou ter um número aqui de 8,6. Tá, né? Um punho mais 8 punhos mais um pedaço. Não, eu vou comprar 9 punhos. E a quantidade de coroas também do mesmo jeito. Não tem aqui, ó, metragem mensal dividido pela vida útil da coroa. Eu vou precisar o quê? 31 coroas. Aqui o número aqui. Vamos supor que eu consiga fazer um trabalho legal aqui e a minha coroa, em vez de 250, ela passa para 475. Olha lá o tanto que já diminuiu. Eu vou precisar o quê? 17 coroas. Tá? Aqui, ó, eu consigo um punho agora, ó, 1.200 metros. Olha lá, ó. Eu vou precisar de 7 punhos. Opa, eu estou conseguindo com as hastes aqui, ó, 1.500 metros. Tá bom.
Ou precisar de quê? De 16 hastes. Simples assim, meus amigos. Simples assim. Então, com essa aula, eu quis mostrar para vocês que com uma planilha simples assim, você consegue enxergar uma quantidade enorme de possibilidades de melhorias na sua empresa. Vamos à luta, meus amigos. Vamos em frente. Comentem, sugiram, né? Vamos interagir, curtam. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva, vem muita coisa aí. Quando eu tiver vida e Deus assim o permitir, eu quero passar conhecimento para vocês, da mesma forma que eu peço a Deus, ilumine a todos para que tenham sucesso na carreira profissional. E até a nossa próxima aula aí, que vai ser a aula número 38, um assunto bastante interessante. Aguardo vocês lá. Obrigado.